gostaria de convidar aqui à frente a irmã Maristela, Juscelia, para estar orando por ela, se puder. E agradecer ao pastor Jorginho, da Igreja Batista Shalom, que gentilmente cedeu esse espaço. Ele estaria pregando aqui hoje. E eu conversei com ele, gentilmente cedeu esse espaço para nós estarmos trazendo a Maristela. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Antes dessa oração, quero agradecer a todos pelas orações por mim e para minha família. Eu tenho recebido de Deus, as orações que vocês têm feito. Nós temos sido fortalecidos no Senhor através das suas orações. Meus irmãos, muito obrigada. E com muita alegria eu quero agradecer a Deus pela vida da Maristela. Que prazer poder orar por você. Senhor, eu quero te agradecer pela vida da Maristela. Eu quero te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor a tem sustentado. Senhor, nós sabemos que esse espinho na carne da tua filha não tem sido fácil, mas nós sabemos que ela compreende que é tudo para a glória do Senhor. Pai querido, eu te peço nessa noite um renovo diferente para ela, para o irmão Ariston, para sua família, para poder vencer mais uma jornada, mais uma légua a qual o Senhor coloca diante dela. Em nome de Jesus, que ela tenha liberdade de ser usada pelo Senhor aqui nessa noite. E que os nossos corações estejam abertos para receber essa palavra genuína. E que saiamos daqui transformados. Que possamos estar além do vale de Baca, cheios da tua presença. E saiamos daqui manifestando a tua glória para que outros também percebam e queiram viver esse evangelho de uma forma tão verdadeira e genuína. Use a tua filha em nome de Jesus. Amém. Som. A graça e paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém? Os irmãos podem se assentar. Eu estou muito feliz de estar aqui. Aos que estão em casa também, a graça e a paz do Senhor Jesus. E essa noite é uma noite muito especial para mim, poder estar aqui compartilhando a minha história com vocês. Uma história, uma jornada incrível, de 18 anos, num vale de enfermidade, contra um câncer cerebral. Então vai ser uma alegria muito grande poder desafiar vocês a atravessar esse vale comigo hoje. Eu vou me inclinar àquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Vou trabalhar com vocês dentro do testemunho, a palavra que Deus também ministrou para que seja trazida a vocês como alimento. Porque testemunho é uma bênção, testemunho pode fazer chover milagre, mas só a palavra de Deus salva, transforma, liberta e cura. Então a minha responsabilidade é com Cristo, a mensagem de Cristo, e Cristo crucificado. Ele é o poder do Evangelho. Então eu prezo por isso. Mas eu vou gastar um tempo com vocês, porque é a primeira vez que eu venho aqui. Vou gastar um tempo com vocês no testemunho para que vocês compreendam um projeto maravilhoso, mas assombroso. E que para mim foi muito difícil de aceitar e de compreender. E continuar amando incondicionalmente um Deus de cura, um Deus que não muda, mas escolheu não me curar na sua soberania. Então eu fui muito tratada por Deus na sua palavra e glória a Ele, pelo Espírito Santo eu estou de pé e continuo servindo como tudo na minha vida. Ele é suficiente na minha vida, Ele é a minha cura. Eu creio num Deus de cura, um Deus que cura tudo. Eu creio num Deus de milagres, um Deus do impossível. Mas a fé que eu tenho no meu coração, não é a certeza que Ele vai me curar, porque eu tenho a convicção que Ele cura. Mas é entender a forma de como Ele cura. E Ele cura de várias maneiras, igreja. Que você saia daqui curado nessa noite, na cura que você precisa receber do Senhor.
A dificuldade que nós temos em relação à cura é porque para nós, muitas vezes, cura é assim, não andava, agora anda. Estava doendo, agora não está mais. Era cega, agora vê. Mas nós estamos esquecendo do tamanho da cura que o poder do Evangelho está fazendo dentro da nossa alma. As curas que têm acontecido nas memórias, nos traumas, nas feridas, nas perdas, na consciência, no perdão dos pecados. Jesus cura tudo. E a missão que o Senhor tem nos dado, a mim, ao Ariston, mudando toda a nossa vida, nos levando para esse vale de enfermidade, é justamente para trazer a mensagem mais urgente para a igreja dele nessa hora. O pior câncer não é o físico, igreja. O pior câncer está na alma do homem e é o pecado que separa ele de Deus. E este Deus de cura está aqui para libertar, está aqui para curar e para salvar nessa noite, trazendo arrependimento, que através do arrependimento vem um avivamento, igreja. Nós estamos na última hora e nós queremos receber de Deus o que Ele tem para nós, para que possamos juntos caminhar como igreja, como noiva, como cidadãos do céu vivendo na terra. Então, dentro do testemunho, dentro do que vocês vão ver agora, eu vou trabalhar, vou desafiar vocês a ir comigo. Eu sei que muitos paradigmas vão ser quebrados, fortalezas na mente, inclusive na minha foi, né? Porque nós recebemos um evangelho desde o século XIX, bem diluído por causa do humanismo. É o homem no centro, tudo é para o homem, tudo é para a felicidade do homem. Não é, igreja. É tudo para a glória dele. Nunca foi sobre nós, igreja. É tudo sobre Cristo. Tudo é por Ele, para Ele e é dele. Que nós possamos nos voltar essa noite para esse evangelho cristocêntrico. Que possamos nos arrepender nessa noite como igreja. Eu vou dar... Essa música, eu queria que tirasse. Me distrai. Amém. Eu vou passar para vocês um vídeo, vou apresentar a minha família através desse vídeo. Vai ser rápido esse vídeo, então presta bastante atenção. Depois eu vou trabalhar com vocês nas imagens, porque em cada processo do câncer, são 4, eu estou no 4º câncer cerebral, já é um milagre eu estar aqui, né, estar viva, eu já sou um desafio para a medicina, né, o Senhor falou que eu confundiria muito a medicina, e estou confundindo, né, vocês vão ver isso. E depois eu vou chamar o Ariston para falar sobre o livro, o nosso livro, o último livro, né, que foi lançado, Além do Câncer, no Vale de Baca. E gostaria muito que vocês conhecessem essa história. Muito de ler aquele branquinho, né, no Vale de Baca. Depois o Ariston vai falar sobre isso aqui. Ó. Isso aqui é uma jornada inteira de experiências, aprendizados com Deus, que o Senhor tem nos dado, e nós temos a responsabilidade de oferecer aquilo que temos recebido. Senhor, irmãos, tudo bem? O livro no Vale de Baca, a gente não veio vender livro não, tá, irmãos? Eu tenho ido lá dentro do COR 2 vezes por semana, e lá dentro a gente tem a oportunidade de entregar esse livro para algumas pessoas. Quando nós chegamos no COR, quando ela começou a quimioterapia ano passado, em fevereiro, nós perguntamos, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, não foi por causa da Maristela, a gente nos trouxe aqui porque tudo tem um propósito. Foi para manifestar o reino do Senhor, e como nós vamos fazer isso aqui dentro? O Senhor colocou no coração que era para a gente começar a distribuir o livro. Uma irmã lá do Nordeste fez um vídeo, colocou no Facebook, para que as pessoas comprassem o livro, para a gente começar a dar o livro lá dentro. A média de rotatividade dentro do COR é em média de 4.000 pessoas, porque ela tem de 83 cidades. E lá dentro, o câncer, ele nivela todo mundo. Preto, branco, pobre, rico, católico, evangélico, espírita, todo mundo recebe o mesmo tratamento. O negócio é como você vai passar pelo tratamento. E lá dentro eu tenho conversado com as pessoas, e o pior câncer tem sido o câncer de alma. E eu tenho falado para as pessoas que é para você entender o projeto, porque tudo Deus tem um projeto.
Às vezes o Senhor permite uma enfermidade na vida de uma pessoa porque Deus quer tratar alguma coisa. Ou através daquela enfermidade, Deus quer glorificar o nome dEle através da vida daquela pessoa. Então, se você estiver interessado em adquirir o livro, nós temos o Pix, tem máquina de cartão lá embaixo, tem o livro. Você pode comprar para você ler, ou você pode comprar para ofertar lá dentro. Tá? Aí fica à vontade, irmãos. Foi bem resumido, né, irmão? Graças a Deus. Então tá bom. Amém. Eu gosto de cantar, mas... Eu já saio de casa assim, amor, resume, tá? Porque o tempo a gente tem que remir ele. Estou de olho no relógio ali. Queridos, abre comigo Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos, no capítulo 8. Obrigada, irmã. Nós vamos ler o verso 28 e 29. Romanos 8, 28, 29. Amém, igreja? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem o que, igreja? Conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Pai querido, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, o teu auxílio. Ó Deus, toca, Senhor, nos nossos corações, nas nossas mentes, meu Pai, para que possamos compreender a vontade soberana do Senhor. Ó Deus, como é difícil, meu Pai, de compreender e em saber, meu Pai. Cantamos com muita facilidade, Pai. Mas na hora de viver e entender que a Tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. Quantas vezes nós fazemos igual crianças, meu Deus, emburradas, pirracentas, porque não queremos, não aceitamos o não do Senhor. Sabendo que o não do Senhor é um sim para a nossa vida. Nos ajude nessa noite, Senhor. Abra as nossas mentes, que apesar de mim, o Senhor possa me usar aqui como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Cura aqui nesta noite, ó Pai. Cura enfermidades físicas, cura enfermidades espirituais, enfermidades emocionais. Cura tudo, Senhor. Cura tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. O Igor, coloca para mim a primeira imagem para mim do PowerPoint. Queridos, esse aqui foi o primeiro tumor. Quando esse tumor surgiu, aos 29 anos de idade, eu tinha uma saúde perfeita. Eu não tinha nenhum problema de saúde. Mas eu já tinha um chamado de missões desde os 12 anos de idade. Eu não sabia que ia começar a partir daí. Deus tem seu jeito de agir. E quando veio o primeiro tumor, Deus mostrou que havia um projeto nessa enfermidade. E o projeto na enfermidade seria pregar o Evangelho, aonde Ele me enviasse. Deus vai dando lampejos, Ele tem tudo pronto na tua vida. Né? Quando você era uma substância informe no ventre da sua mãe, Ele já tinha seus dias escritos e estabelecidos. Ele tem um projeto para a sua vida. Sabe por que dá errado muitas vezes na nossa vida? Porque é uma loucura construir sem o projeto. Deus não tem uma opinião sobre cada área da sua vida. Deus tem a única forma dela dar certo. E só Ele tem. É o projeto dEle, a vontade dEle. E nós vamos compreender à luz desse texto qual que é essa vontade, qual que é esse projeto, por que sofremos, por que temos tantas aflições, por que passamos por tantos vales, por que a igreja peregrina nesse mundo com tanta dor e sofrimento. Então ele disse que havia um projeto na enfermidade, e seria pregar o Evangelho.
Quando eu fui para a cirurgia, a igreja de Cristo que estava orando por mim foi junto. Como vocês viram no vídeo, eu voltei paralítica. Uma hemiplegia dessa, tem igrejas que têm fisioterapeutas dessa área de neuro, e é muito interessante depois quando eles vêm falar com a gente, que realmente é uma cura milagrosa, é um paralítico que não andava e andou. E hoje, há 18 anos, vendo tantos vales parecidos com o meu, da mesma doença, da mesma perda, é muito difícil ver alguém que foi restaurado e restabelecido por completo, como ele fez em 30 dias, porque o médico desafiou ele. E Deus é Deus de milagres. Deus é Deus do impossível. Em 30 dias eu andei normal. Normalmente salto alto. Bem mais alto que esse aqui que eu estou hoje. Ele glorificou o nome dele. Nós não entendemos muitas vezes o agir de Deus, mas é para a glória dele, queridos. Por isso que a gente vai sempre falar que nunca foi sobre nós. É para ele. É dele e por ele. Então a vida seguiu. A vida seguiu e a gente se esquece. Né? Havia um projeto, achei que o projeto já tinha terminado. Quando eu comecei a pregar da cadeira de rodas, eu evangelizava muito. Deus levou muitos na minha casa, eu evangelizei muitas pessoas. Então, eu achei que o projeto tinha começado e terminado, em 2004. Quando foi 1 ano e meio depois, na terceira ressonância, eu iria recebê-la numa sexta-feira aqui por Sedex, em Ipatinga, na quinta-feira de culto, na igreja que eu era membro na época, uma quinta-feira, um culto de oração. O pastor foi orar pela minha vida e Deus se manifestou mais uma vez. Ele disse assim: filha, não te esqueças que eu sou o Deus de milagres, que eu sou o Deus do impossível, mas o meu projeto não acabou. Ele está sendo estabelecido na sua vida. Descansa em mim. Eu abri a boca para chorar, levei um susto. E quando ele tocou no assunto do projeto, veio tudo à memória. Porque eu já tinha esquecido, crente tem amnésia. Crente recebe a vitória, recebe a bênção, e depois que passa, já se esquece. Precisa de outra, né? Por isso que muitas vezes Deus vai forçar o bem em nós, nos levando para os vales, para que a gente se lembre de quem Ele é. Que Ele está conosco, Ele não muda. Imutabilidade é um atributo do nosso Deus, igreja. Ele nunca muda, não tem sombra de variação nele. Ele tem o controle de tudo. Foi buscar a ressonância, pode passar, o Igor. Aqui está o buraco do primeiro tumor, né, que foi extirpado, e aqui o segundo. Esse segundo, igreja. Esse foi um divisor de águas da minha fé. Eu não sabia que a minha fé era tão imatura ainda, tão cancerosa. A maior cura que eu recebi de todos os cânceres que eu fui curada e ainda estou sendo, foi na minha fé. Porque sem fé não é difícil, não é complicado. É impossível agradar a Deus. E eu fui compreendendo que fé não é acreditar que Deus pode fazer. Deus pode. Fé é conhecer quem Ele é. Fé é descansar em quem Ele é. Fé é entregar nas mãos dEle, realmente descansar. Não, eu não tinha essa fé. E o médico falou que tinha que me operar em 30 dias. Eu falei com o médico assim: doutor, me dá um pedido de ressonância, que eu vou fazer outra ressonância, e em 30 dias eu volto. O senhor vai ver, eu vou voltar curada. Legítimo, igreja. Legítimo. Deus cura. Ele viu a paralítica andar, não discutiu comigo. Me deu o pedido de ressonância. Então, eu fui para casa e comecei, então, a colocar Deus na parede. Comecei a lembrar a Deus dos meus méritos, dos meus créditos. Nós não temos, igreja, crédito. Nós não temos mérito com Deus. E nem débito. Na cruz, Ele rasgou a nossa cédula de dívida. Mas nós não participamos de nada daquela cruz. Ele nos amou, por isso Ele se entregou. Não há mérito, não há crédito. Mas como eu era a menina do serviço na igreja, eu pensava que eu tinha crédito com Deus para ser curada. E eu comecei a lembrar a Deus: Senhor, me cura. O Senhor tem 30 dias para me curar.
Se a minha fé fosse madura, igreja, como seria a minha oração? Senhor, faça a tua vontade, mas eu sei que o Senhor pode me curar. Eu não sei qual é a tua vontade, mas me ensina a descansar nela. Isso é uma oração madura. Minha fé não tinha maturidade para isso. Que quando nós chegamos à presença do Senhor, nós vamos entrar nos processos de maturidade de fé. Até que cheguemos à estatura perfeita do varão. Quem é o varão perfeito? Cristo. Toda operação do Espírito Santo na nossa vida é para que alcancemos essa estatura, de sermos Cristo, como Cristo. A unidade de fé. A fé é tudo, queridos. O que não provém da fé é pecado. O justo vai viver da fé. Você pode perder tudo, menos a sua fé. Então, Deus estava interessado em curar a minha fé. Os 30 dias se passaram. Eu fui buscar a minha vitória, sem dúvida nenhuma. Porque eu tinha fé na minha fé. Eu tinha certeza que eu tinha convencido Deus. Eu tinha certeza, eu já estava convencida. Só faltava converter Deus, a minha vontade. Eu convenci todo mundo, convenci a igreja, convenci minha família, minhas filhas, meus pais, convenci todo mundo que Deus ia me curar. E ninguém tinha dúvida disso. Quando eu chego lá na ressonância, o médico, o que você está fazendo aqui, Maristela? Doutor, eu vim fazer outra ressonância, porque eu já não tenho mais nada. Ele me levou então para a ressonância, passou, terminou, ele veio triste. Disse, Maristela, procura o doutor Jair com urgência. O tumor está do mesmo jeito. Eu guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ele. Bom, eu estava recebendo uma cura enorme ali, mas eu não entendi ainda. Era ainda uma criança para entender. Eu recebi um não de Deus, um Deus que poderia curar. Um Deus que para ele não era nada. E eu vim de Belo Horizonte até Ipatinga, umas 5 horas de viagem, estava tendo obras, sempre tem, né? Obras na rodovia, isso em 2006, 2005. 5 horas, em silêncio. Né? Eu lido assim com o sofrimento, em silêncio, orando com Deus. Alisson, silêncio também, porque ele já sabia como eu sou, ele já sabe como eu sou. E falando com Deus, Senhor, por quê? Para quê? Que projeto é esse? O que é para o Senhor uma cura? Gripe, câncer, para Deus é a mesma coisa, igreja. Para Deus não tem diferença. Cheguei em casa, ainda não contei para ninguém, não tinha contado para ninguém, mas fui falar com o meu Senhor. Falei, Pai, Senhor, fala comigo. Na tua palavra, o Espírito Santo me fez fazer essa oração. Nós não sabemos orar. É Ele que tem que nos levar e nos ensinar. Então, Ele me ensinou a orar assim. Senhor, fala comigo na tua palavra sobre este projeto. Porque Ele queria me revelar algo tremendo, que me acompanha nesses 18 anos. Quando eu abri a palavra do Senhor, eu abri no profeta Zacarias, no capítulo 13, nos versos 8 e 9. E lá dizia assim, as 2 partes foram extirpadas e expirarão, serão extirpadas e expirarão. Até aí eu entendi, porque extirpar é uma palavra que eu já conhecia do bloco cirúrgico, do consultório do médico, e da retirada de tumores, que essa palavra tem relação. Então eu entendi que Deus estava falando que o primeiro foi, e o segundo seria, e eles iam sumir. E expirarão. Só que o texto continuou. Na hora que o texto continua, o Senhor coloca um véu na minha mente para que eu não compreenda, porque Ele conhece a estrutura de cada um de nós. Ele vai nos levando dos processos de provações, de fogo. Ele vai forjando o vaso, mas com muito amor. Ele tem muito amor ao nos permitir ser afligidos. Ao nos permitir a aflição. Ele tem muito amor, até no modo dele nos afligir. Como diz o salmista 119, né? Foi muito bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus caminhos. Ele sabe o que está fazendo. Então o texto continuou assim, mas a terceira parte vai restar nela.
E eu farei passar a terceira parte pelo fogo. Provarei como se prova o ouro, purificarei como se purifica a prata. Você invocará o meu nome, eu te direi, eu sou o teu Deus, você é meu povo. Eu pensei assim, olha, outro vale, vai vir outro vale, que não pensei que seria do câncer. Não entendi, Deus não deixou que eu entendesse. Eu estava lutando com o segundo, Ele estava mostrando o terceiro. Em 2005, Ele já mostrava que haveria o terceiro. Ele mostrava mais, Ele mostrava que o terceiro ia ficar. E Ele mostrava mais, confirmando a palavra dEle. Porque um vaso de ouro nunca vai ser de ouro se não for forjado no fogo das provações. Pedro fala que o fogo está para o ouro, assim como as tribulações estão para a fé. Um vaso de honra, só se ele for refinado e forjado nas temperaturas mais altas de um fogo, para ser um vaso de honra. E Deus está fazendo vasos de honra. Está tornando você em vaso de honra. Mas Ele está firme com você, Ele te segura no meio da fornalha. Você não fica nem um minuto a mais e nem a menos, igreja. Isso que a fé tem que te dar, a segurança que Ele está com você. Que há um propósito em tudo que Ele faz. Mas eu estava ainda caminhando, gatinhando ainda. Extirpou o segundo tumor. Voltei para casa, perdi a coordenação. As minhas sequelas hoje, né? Coordenação, equilíbrio, força, tudo comprometido. E desde 2004, desde que abriu minha cabeça pela primeira vez até hoje, eu tenho dor 24 horas. E esse é meu espinho na carne. Só há um momento, na maioria das vezes que eu prego, 99% das vezes que eu prego, eu não tenho dor. Ele tira a minha dor quando eu estou pregando. Aí eu não tenho nem desculpa, nem pretexto para falar assim, não vou pregar não, porque a minha cabeça está doendo. Não, eu chego com ela doendo. Ela não é só dor. Falar que dói, muita gente se identifica, porque conhece uma dor de cabeça. Mas a minha não é só dor, é o peso dela, é a pressão que meu cérebro sofre, ele queima por dentro, é algo surreal, igreja. Muitas vezes eu clamei o Senhor para alívio de dor e não tive. Mas teve vezes que eu clamei ao Senhor, coloquei a mão na minha cabeça e Ele falou, a minha graça te basta. Mas teve vezes que eu clamei e a dor sumiu na mesma hora. Ele faz como Ele quiser, Ele cura como, da forma que Ele quiser. Ele estava tratando o meu espírito, curando a minha alma, forjando Cristo na minha vida. Isso é que o amor de Deus faz, igreja. Então eu entendi isso. As duas partes foram. Quando foi final de 2007, eu fiquei 1 ano e 11. Pode passar aí a próxima imagem. Aqui, ó. 1 ano e 11 meses. Ressonância a cada 3 meses. E esses buracos aqui limpos. E eu entrei numa aflição com Deus. Imagina, a cada 3 meses, você voltar para a ressonância sem saber. Porque não tem cura para a medicina. Esse tumor já era dos mais malignos. Da família dos cânceres mais agressivos do cérebro. Então, eu já sabia muita coisa sobre ele, já estava estudando. Então, para a medicina não tinha cura. Então, a cada 3 meses, eu ia para a ressonância, era uma fornalha. Literalmente uma fornalha. Né? Eu lembro que a cada 3 meses, uma semana antes de eu ir, pai subia no monte, 7 dias, você lembra, pai? Pedindo a minha cura. Nós não sabíamos o que viria, mas pai e mãe, uma fé, né, de Deus de curar. Só que eu falei, Senhor, me fala se eu estou curada. O Senhor pode dizer se eu não estou curada. O crente quer atalho, né? A gente não quer passar os processos, a gente quer construir sem processo. Mas, queridos, construir na rocha demanda de muitos processos. Demanda de obediência, demanda de entrega, de santidade, demanda de buscar o Senhor, de relacionar com Ele. E a gente não quer. A gente quer construir na areia, é mais rápido. Na praia, né? Perto dos amigos, você faz o que você quiser. O maior pecado nosso, o primeiro de nós foi esse, de Adão. Achar que poderia dar conta da vida sozinho.
sem depender de Deus. Esse é o maior pecado do homem. Se há um arrependimento que nós temos que ter, é o arrependimento de não entregarmos o controle da nossa vida para as mãos do Senhor. A nossa vida não é nossa. E nós demoramos demais para entender isso. Ele é o dono da vida. Ele está no controle da sua vida. A vida não te pertence. Só que é muito difícil, igreja, porque é a nossa natureza adâmica, ela está aqui dentro, está gritando. Enquanto vivermos, vai ter essas duas forças dentro de nós, do homem que nasceu de novo, com essa natureza perversa, porque nós somos maus por natureza. Nós somos miseráveis pecadores por natureza. A nossa natureza vai gritar sempre, para que possamos viver a nossa vida independente de Deus. Fazer a nossa agenda e no final dar para Deus assinar. Não, queridos. Ele já tem a sua agenda pronta. Ele tem um projeto para a sua vida pronto. Tudo já estabelecido. A minha história denuncia isso. O Deus que estabeleceu tudo antes. O Deus do antes. Eu conheci o Deus do antes no Vale das Lágrimas. Falei, Senhor, por que o Senhor não me fala que eu estou curada? Ou por quê? Ou por que você não fala que eu não estou curada? Aí já vou para a ressonância preparada. Por que o Senhor não fala? O Senhor falou. Eu estava em lágrimas naquele dia, e o Senhor falou, porque eu te quero mais perto de mim. Às vezes nós não vamos ter a resposta que queremos. Então fica com essa noite. A dor vai te aproximar dele. Ele quer você mais perto dele. Eu te quero mais perto de mim. Hebreus 5 fala do Filho de Deus, Jesus Cristo. Lá fala que Jesus, sendo Filho de Deus, Filho do homem, aprendeu, na dor que sofreu, a obedecer o Pai. O que esse texto nos mostra, igreja? Que a dor está atrelada à obediência. Jesus não precisava aprender. Ele passou por isso. Ele passou pelas aflições, ele passou pelo Getsêmani, ele passou pela dor humana, para que nós pudéssemos saber hoje que em meio à dor Deus está. O Pai estava com ele em todo o tempo. E ele nos ensinou que a dor e o sofrimento está atrelado à obediência a Deus. É a forma, é o mecanismo que Deus usa para nos levar para mais perto dele. Se nós, queridos, nós não vamos. Nós não vamos. Nem arrepender sem o Espírito Santo nós podemos. Nós precisamos urgentemente do Espírito Santo. Para encher a nossa vida, transformar o nosso caráter, curar a nossa fé. É o Espírito de Deus que faz isso. Se tem uma coisa que você deve orar e pedir, bater e buscar de todo o seu coração, é o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus vai dizer que se você bater, se você pedir, se você chamar, Ele vem. Ele dará o Espírito Santo. É uma oração que Deus vai dizer sim para você. Essa oração não tem erro. Pedi e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Porque vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu não dará o Espírito Santo a todos que o pedirem. Peça, igreja, o Espírito Santo. Nós precisamos das nossas candeias cheias e azeite de reserva para aguentar o que vem pela frente. Então, quando Deus falou, se te quero mais perto de mim, eu me esforcei, pedi ao Senhor para me ajudar. A minha ansiedade naquele momento foi curada. Eu comecei então a descansar. Falei, Senhor, o que tiver para mim, amém. Estava começando a amadurecer. Eu lembro de uma história, eu até conto isso aqui no livro. Uma vez que eu fui dar uma palestra, ministrar lá no COR, a psicóloga do COR queria me conhecer, né? Foi eu e Arison lá. E nessa conversa ela me contou algo muito interessante. Tão interessante que eu trouxe para o livro. Porque denuncia, muita gente denunciou a minha fé. Ela contou, ela era uma psicóloga lá, ela não está lá mais não. Ela preparava a família para a perda dos entes queridos que estavam em tratamento. Olha que missão difícil. E ela contando para a gente que ela estava preparando uma criança de 5 anos
para a perda da mamãe. E no primeiro dia da terapia da criança, a criança fez um desenho lindo. E ela perguntou assim, para quem que é esse desenho? Ela falou assim, é para o Papai do Céu, se ele merecer. A Maristela aí. Aí no segundo dia, na segunda semana, ela veio, continuou o desenho. Mas aí, você vai dar para o Papai do Céu? Não, tia, só se ele merecer. Só se ele disser sim. Aí ela pegou aquela criança no colo e falou assim, olha, seu pai te dá tudo que você quer? Ela, dá, tia. Mentiu ainda. Não, fala a verdade para a tia. Não, tia, ele diz não também. Então, Papai do Céu também diz não. Papai do Céu também pode dizer não. Aí ela falou assim, não, tia, mas ele tem que dizer sim. Não tinha plano B para aquela criança. Ele tem que dizer sim. Passado alguns dias, aquela criança entrou gritando no consultório, ele disse não, tia. Então, aquela psicóloga, né, na excelência da profissão dela, levou aquela criança à aceitação, né, da morte da mamãe. E no final, aquela criança entregou o desenho lindo para o Papai do Céu, indo lá no túmulo da mamãe e devolvendo lá. Eu me vi na história dessa criança, nos processos que eu estava passando com Deus. Porque eu recebi do Evangelho só do Deus do poder, só do Deus de milagres, só do Deus da operação de maravilhas. Só que Deus estava me levando para um patamar mais alto, mais profundo com Ele, a conhecer o Deus como Pai, a conhecer a paternidade dEle, a descansar na paternidade dEle. Essa é a maior cura que os filhos de Deus podem receber, quando eles começam a crescer e a amadurecer na fé. Essa maturidade de fé que vai nos dar a segurança de seguir em frente. Pode passar, Igor? Pode passar? Pode passar? Aqui, ó, o terceiro câncer, quando foi em 2007, em novembro, veio essa imagem aqui, ó, de 3 em 3 meses, fazendo as ressonâncias, mais tranquila. Na verdade, no fundo, já pensava que eu não ia ter mais câncer. Deus não tinha me falado nada, Ele não me deu resposta. Quando veio essa notícia, meu médico de Belo Horizonte já me manda ir lá com urgência, de lá me manda para São Paulo. Lá em São Paulo, no consultório do médico, ele fala assim, Maristela, você está em 5 anos da sua enfermidade. É em 5 anos que chega no grau mais alto da malignidade dela, que é o glioblastoma. Não sei se alguém conhece esse nome esquisito aí. Mas é o último grau dessa família de cânceres, dos astrocitomas. Seria o grau 4. E esse aqui, esse já é o terceiro, não tem como fazer biópsia. Nós não sabemos qual que é. Pela histologia, ele tinha já certeza que era o grau 4. E você vai fazer a radiocirurgia e vai continuar fazendo as ressonâncias. Ele me deu 2 anos. Em 2 anos, enquanto você fizer ressonância de 3 em 3 meses, você vai ver essa imagem aqui, porque ela vai ficar. Esse é o terceiro e ele vai ficar. Naquele momento, o Espírito Santo tirou o véu. O Deus do antes havia se revelado lá em 2005, uma palavra profética, que haveria o terceiro, e que o terceiro ficaria. A medicina deu 2 anos. O que seria para o meu desespero não foi, igreja. Eu estava tão segura nesse Pai de amor, que eu me senti tão segura, que eu pensei assim, puxa vida, a gente pensa ainda, ele já sabia, claro que ele já sabia. Ele é o Deus do antes, Ele sabe antes, Ele provê antes, Ele fortalece antes. Deus não permite nenhuma adversidade na sua vida, sem antes providenciar o recurso para você vencer. Ele é Pai, Ele não falha como Pai. Ele cuida de todos os detalhes. Ele quer muito mais nos abençoar do que nós queremos ser abençoados. Nós não estamos sabendo como. E a nossa ansiedade, a nossa fé, muitas vezes, tem sido uma ofensa para o nosso Deus. Uma ofensa.
Porque Ele cuida de tudo. Quantas vezes Deus te levou para o deserto? Quantas tribulações Deus permitiu na sua vida? Se eu soltar esse microfone aqui, a gente não sai daqui hoje. Vai virar uma vigília aqui de testemunhos. Não se esqueça. Foi a ordem que Deus me deu antes de eu descobrir que havia o segundo tumor. Não se esqueça, porque a gente se esquece. Que eu sou o Deus de milagres. Que eu sou o Deus do impossível. Mas enquanto você estiver passando pelos vales, são processos que são necessários na sua vida. Ele tem o controle de tudo. Ele não perde o controle, ele não perdeu o controle de nenhuma célula da minha cabeça. Ele estava no controle de tudo, igreja. 2 anos se passaram, eu estava viva. O Espírito Santo me levou mais uma vez a fazer uma oração madura. Eu perguntei assim, em 2010, 2008 foi o tratamento, 2010 chegou, uma oração madura. Eu falei assim com Deus: Pai, o câncer está dormindo, em algum momento desse vale, esse vale vai estreitar de novo, vai acontecer alguma coisa? Ele mandou que eu abrisse a palavra, e novamente eu abri, e Deus falou comigo em Daniel 11:29, assim: num tempo determinado virá outra vez, e a última vez não será como a primeira. Igreja, passaram-se 13 anos, 11 anos em missão, 11 anos viajando pelo Brasil todo, levando a mensagem da cruz, levando esse Jesus Cristo maravilhoso, de poder, de cura, de milagres, de bondade, de amor, de salvação. Uma mensagem que eu amo pregar a cruz de Cristo. Quando eu passei a compreender a cruz de Cristo e a ter a minha fé curada, passou a ser a minha paixão, abrir mão de tudo, profissão, tudo, para viver para Ele, para o ministério, para cuidar de almas. E quantas almas doentes, quanto mais o Senhor foi nos permitindo viver nos vales das pessoas. Um dos motivos do livro não está em livraria, porque Deus coloca diretamente em contato com a gente, as pessoas que Ele está cuidando, está tratando, e isso não tem preço, é maravilhoso. Então, quantas vezes, quantas experiências que nos levaram a ver quanto a igreja evangélica brasileira está cancerosa, porque não está percebendo que a maior cura que Ele quer fazer está dentro de você, é na sua alma, é no seu caráter transformado. A gente vê uma multidão onde tem sinais acontecendo, operações de maravilhas, muita gente recebendo milagre, mas muitas vezes o milagre não transformou aquela pessoa e não vai transformar, porque o milagre não transforma ninguém, igreja. Então, muitas vezes, Deus vai nos levar para os vales, usando isso. Deus usa 3 formas, 3 mecanismos de formar Cristo em nós. A palavra dEle, o Espírito Santo e a dor. 3 formas que eu vejo na Bíblia de Deus fazendo, usando para formar Cristo em nós. A palavra, o Espírito Santo por meio da palavra, através da dor. É o amor de Deus. Já vi Deus colocar pessoas queridas em leito de sofrimento, sabe para quê? Para curar a família. Não tinha nada a ver com o enfermo. Para a família se perdoar. Para que eles tivessem pelo menos um momento em volta daquele leito, falando baixo, sem gritar um com o outro. Já vi Deus curar casamentos através de um câncer. Já vi Deus transformar famílias através de uma doença grave. O que nós precisamos entender, queridos, é pedir ao discernimento do Espírito Santo, para entender, porque há doenças que é por pecado, há doença que é resultado de pecado oculto, pessoas que não confessam. Há doenças que é de uma alma enferma, pessoas que não perdoam, enfermam o corpo todo. Há doenças, queridos, que é do pecado dos outros. Nós vamos ver na palavra de Deus, Israel sendo castigado por pecados de um só, como Acã. E há doença, queridos, que é por demônios,
Lembra daquela mulher encurvada, 18 anos? Aquilo era demônio. Mas há doenças que é da ação direta da graça de Deus para curar você. Há espinhos na carne para te aproximar dele. Espinho da carne não é resultado de pecado. Espinho na carne é algo que ele provê, como proveu para Paulo. Paulo clamou, orou 3 vezes ao Senhor. E pelos estudiosos, aquilo era uma doença, era uma enfermidade que estava cometendo Paulo. Muito provável que seja. E ele se sentia esbofeteado por Satanás. Porque Paulo curava. Paulo era usado em dons de cura. Só que ele não conseguia se curar e nem curava o seu filho na fé, que era Timóteo. Timóteo tinha uma dor no estômago terrível. Até que um dia Paulo foi curado. Deus não removeu a doença de Paulo. Deus falou com Paulo assim: a minha graça te basta. O meu poder é aperfeiçoado na sua fraqueza. Então, muitas vezes, um espinho na carne é necessário na minha vida. A dor me aproxima muito do Pai. Muito. Eu ando assim, ó, estreito com Ele. A minha graça te basta. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Então foram muitas experiências vivendo nesse vale. Quando foi em 2020, passou a pandemia, estava durante a pandemia, tive até o Covid em setembro, até achei que eu iria dessa vez, por causa das comorbidades. Mas quando chegou em dezembro, era um mês de fazer a ressonância anual. Eu fazia agora uma vez por ano. Fui fazer a ressonância anual, no dia 27 de dezembro, no consultório do médico, nós recebemos a notícia de um outro tumor cerebral. Aí eu não estava nem entendendo, eu falei assim, mas é o terceiro que acordou? O médico não entendeu nada. Não, esse aqui, ó, esse aqui, ó, mostrando para mim na imagem, que eu mostrei para vocês ali. Ó. É esse aqui, não tinha nada a ver com o terceiro continua. A terceira parte vai restar nela. Queridos, ninguém explica isso. O quarto não veio do terceiro. O quarto surgiu. Eles estão com uma incógnita nas mãos. Meu imunohistoquímico não tem conclusão. Não sabem explicar de onde esse veio. Porque não é recidiva. Ele surgiu, cumprindo mais uma vez o que Deus tinha falado. Num tempo determinado virá outra vez. E a última vez não será como a primeira, e não foi mesmo. Eu cheguei ao último, que é o glioblastoma. Eu saí do consultório do médico com uma previsão de vida de 3 meses a 1 ano e meio. Eu estou fazendo 1 ano e meio, não é, amor? Estou aqui, queridos, inteira. Glorificando a Deus. E vou, enquanto eu viver, como o Salmo 118, 17, não morrerei, mas eu viverei e contarei as obras do Senhor. Mas como? Porque nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. O texto que nós lemos aqui, queridos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para serem conforme o quê? A imagem de Cristo Jesus. Muitas vezes todas as coisas vão ser as piores coisas que pode acontecer. Deus pode permitir na tua vida, mas elas vão cooperar. Elas vão cooperar em formar Cristo em você. Até que Cristo seja formado em você. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da sua casa. O que é ser Cristo? Toda a palavra de Deus, nós vamos ver tudo se movendo, se movimentando, para que Cristo seja formado em você, em mim, em nós. Como diz lá Paulo aos Coríntios, né, olhando como se fosse para um espelho, refletindo a imagem, e de glória em glória sendo transformados pelo Espírito Santo, até chegar à imagem de Cristo. Deus não abre mão. Deus não vai baixar o padrão do Evangelho para você. Se o Evangelho que você está vivendo é um Evangelho light, um Evangelho que você pode fazer tudo, queridos, pode parar, isso não é Evangelho de Cristo.
O evangelho de Cristo é sangrento, é morte, é entrega, é arrependimento. Não há outro evangelho. Só há um evangelho. Paulo teve que escrever aos Gálatas: estou sofrendo dores de parto de novo, para que Cristo seja formado em vocês, porque eles debandaram para um outro evangelho. Então, muitas vezes, nós sofremos dores de parto para formar Cristo através da palavra. Eu não posso fazer nada. A obra quem faz aqui é o Espírito Santo de Deus. Se Ele não abrir seu coração, se Ele não tocar na sua mente, não abrir os teus olhos, essa palavra vai só passar, vai só raspar na sua mente, não vai fazer nada. Não vai acontecer nada. Mas se Ele tocar em você, se o seu coração se abrir para receber a palavra dEle, porque a palavra dEle, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 fios, vai até junto e medula, alma e espírito, e está apta para discernir todos os sentimentos, está apta para nos deixar nus diante do Senhor. Nada está oculto diante dEle. E essa palavra não volta vazia. Ou ela te corta para a salvação, ou ela te corta para juízo. Porque vamos chegar diante dele, indesculpáveis. Indesculpáveis, que a palavra não volta vazia. Nós vamos ser julgados pelo conhecimento que nós temos, queridos. Então, ele faz a palavra dele chegar a todos. A todos. Mas como diz até a parábola do semeador, né, infelizmente é 1/4, né, que vai receber essa palavra. E é assim que nós temos feito e trabalhado na presença do Senhor. E ser Cristo, o que é ser Cristo? Cristo é aquele que conhece a Deus de tal maneira, que participa da natureza de Deus de tal maneira, que tem convicção e segurança neste Deus, que Ele não se importa com a sua própria vida. Ele não detém a sua vida. Ele entrega a sua vida voluntariamente. Ele não defende os seus próprios interesses. Ele abre mão. Porque ele agora é participante da natureza de Deus. Ele é Cristo. E a cruz de Cristo vai revelar o Filho que conhece o Pai. Vai revelar o Filho que aquela pessoa que é nascida do amor, que conhece Deus de tal maneira que é nascida deste amor. E ela não tem a sua vida exclusivamente como dela. Esse Cristo sabe que a vida não é sua, é do Pai. Não entregar, não, Cristo é oferta, não uma oferta que você queira receber alguma coisa em troca. Seria negócio, mas uma oferta de se entregar, uma oferta de obedecer a palavra, de reagir ao mal com o bem, orar para aqueles que te perseguem, amar seus inimigos, orar por eles, dar outra face, sofrer o dano. Só um Cristo pode fazer isso. E Deus só tem um Filho. A cabeça é Cristo. O corpo, que é a igreja, também é Cristo. Deus só tem um Filho, Cristo. Todos nós somos uma pessoa. Então o Pai não vai baixar o padrão do Evangelho para você. Então se arrependa. Arrependa, confessa pecados. E começa a viver um Evangelho, esse Evangelho que é radical. É de entrega total. Começar a estudar as Escrituras, se espelhar nos apóstolos, nos primeiros cristãos. Essa é a chamada de Deus para você. Dessa forma, querido, sendo um Cristo, você é um missionário. Desde quando Jesus te atraiu para Ele, você é um missionário. Aquele que não se importa com missões, ele não nasceu de novo. Porque o nosso Deus é missionário. A Bíblia é missionária. Cristo é missionário. A igreja é missionária. Nós estivemos em Serra Talhada, Pernambuco,
tivemos o privilégio de conhecer um sertão que está na janela, acho que é 1040 que fala, né? Dos povos não alcançados. Serra Talhada tem vários sertões, vários povoados. E nós conhecemos Luanda, onde havia muitos quilombolas. O evangelho nunca havia chegado lá. E assim há muitos. Aquilo que vocês viram aqui é verdade. São mais de 16 mil povoados, amor. Você lembra? Que não tem o evangelho de Cristo, gente. É urgente a missão no Nordeste. E para achar um missionário que quer ir lá, nós fomos pregar em Serra Talhada, em igrejas bonitas, grandes. E eu estava no meu coração um desejo enorme de conhecer um sertão. Aquele sertão mesmo, de pobreza, de onde o evangelho não chegou. Aí eu conheci um missionário que está lá, que abriu mão de tudo também, ele, a esposa, pastor Samuel e Rafaela. E nos colocaram em contato com ele. Aí ele falou que nunca na história de Serra Talhada, um missionário, nem um pastor que foi ali para pregar, quis conhecer um sertão, a não ser nós dois, né, amor? Olha para você ver como é difícil, né, se inclinar para amar missões. Temos que orar, igreja, para que Deus coloque amor no seu coração por missões. Aí nós fomos, 1 hora de estrada de chão. Não é fácil, não. O pastor Samuel abriu mão de tudo também, para cuidar daquele povo. E nós conhecemos ali o único casal convertido, que pastor Samuel e Rafael estavam discipulando. Mas pensa num casal convertido. Crentes de verdade. Eu vi Cristo neles. Hoje o trabalho lá avançou muito. Nós começamos com um projeto lá também ajudando. Conseguimos ajudar bastante, temos ajudado todo mês. Várias pessoas, né, têm contribuído com essa obra lá. E os cultos voltaram, né, por causa da pandemia. E Samuel manda para a gente, né, fotos do culto. Hoje está cheio. Pessoas têm sido alcançadas. As pessoas estão com fome, estão com sede. Você é luz. Você não tem a luz, você é a luz de Cristo. Você é luz desse mundo, você é sal dessa terra. Missão não é uma opção sua, querido. Não é uma opção sua. Missão é um chamado. E Ele vocaciona você. Mas você pode ser missionário em qualquer lugar. Deus pode ter colocado você como missionário no local que você trabalha. Para que os outros vejam Cristo em você. Esse não era o chamado que eu planejei para a minha vida. No meu livro eu conto a história. Eu planejava ir para Jocum, da Jocum ir para missões fora do país, alcançar terras que nunca foram alcançadas. Tinha no meu coração Albânia, era o que eu queria. E de repente Deus nos coloca, despedaça eu e Alice, esmiuça as nossas vidas através desse câncer, começa a nos curar para nos enviar. Para nos enviar para onde? Igrejas evangélicas. Aí eu falei, Senhor, cansei de pregar para crente. É muito difícil pregar para crente. Aí o Senhor falou no nosso coração, né, amor? Um dia indo pregar. Aí o Senhor falou assim, eu dei a vocês um campo missionário. Vocês sabiam que há muitos dentro da igreja que nunca nasceram de novo? Muitos sendo iludidos, até mesmo pelo diabo, pela religiosidade que tem, mantendo-se ali religioso, achar que nasceu de novo. Lembra do jovem rico? Lembra do príncipe Nicodemos? Jesus reprovou a fé deles. Eles não tinham nascido de novo. Não converteram. Nós estamos, igreja, num crescimento aqui no Brasil de evangélicos, no maior do mundo. Só que isso reflete uma coisa muito triste. Nós somos o país que mais cresce em número de evangélicos. Mas nós somos também campeão, o país mais ansioso do mundo. Ansiedade é a doença desse século. Se é o país que mais cresce em número de evangélicos, então que evangelho é esse que não tem impactado na nossa nação?
tem deixado a igreja mais ansiosa ainda. Eu te falo qual que é. Da expectativa de que Deus vai fazer do jeito que você quer. E você vai tentar convencer Deus de todas as maneiras que é dessa forma que você quer. Aí não acontece. Aí gera o quê? O que a expectativa faz? Ansiedade. Traz ansiedade. Eu fui assim. Eu fui curada dessa fé. Hoje eu não tenho expectativa. Eu vivo de uma perspectiva segura. Segura. Numa convicção só. Que Deus já me deu tudo. Que Ele já fez tudo por mim. Agora, o que eu vou fazer de tudo que eu tenho recebido? É isso que tem que ser a sua pergunta, a sua oração. Na sua dor, perguntar, Senhor, Pai, aonde o Senhor quer que a obra de Cristo avance na minha vida nessa tribulação? Cumpra o teu propósito da minha vida. É nessa maturidade que Deus quer nos levar. E essa é a mensagem urgente que Deus tem nos levado a trazer para a igreja. Que o pior câncer é o pecado. Sabe o que é pecado, igreja? Além das obras da carne, pecado é qualquer coisa que você faça fora da vontade de Deus, fora do projeto de Deus. Você pode estar fazendo tudo certo pelo certo. E na presunção do acerto, achar que Deus está aprovando. Mas fazendo aquilo que Deus não pediu para você fazer. Vai estar pecando. Que nessa noite nós possamos compreender a luz do Espírito Santo, a vontade dEle para a sua vida. Entender que todas as coisas estão cooperando para que Cristo seja formado na tua vida. Amém, igreja? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos. Olha ao Senhor. Fale com Ele nessa noite. Fale, Senhor, me ajude a ruminar essa palavra e comê-la de novo. Me ajuda a que Cristo seja formado na minha vida. Me ajude a chegar à estatura perfeita do que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, me ajuda, me traz o arrependimento desse adultério. Glória a Deus. Dessa vida que eu tenho levado, Sim, Jesus, querido dessa Deus. prostituição que eu tenho vivido, Sim, Senhor desse amado. vício que eu não consigo me libertar. Sim, Jesus, Senhor, me querido ajuda, Deus, abre os meus olhos. Todo-Poderoso. Clamo o Senhor nessa Abre noite, os olhos igreja. dos teus filhos, ó Pai, para que A eles vitória que possam, vence o Senhor mundo é a Jesus, nossa fé. A nossa fé em tira as Cristo vendas vence o dos mundo, olhos, ó vence Pai. tudo. Sim, Vence a depressão, vence a síndrome do pânico, Sim, Senhor, vence os Pai. medos, Sim, vence Jesus. toda a doença. Em A nome nossa de fé Jesus. vence tudo. Em nome A de vitória Jesus. que vence o mundo é a Glória nossa Deus, fé. aleluia, Jesus. A nossa fé em Cristo Sim, Jesus. Senhor amado. Entrega ao Senhor a sua Sim, vida nessa Jesus, noite. querido Deus. Fala com o Senhor, se você está afastado, entrega para Ele os seus caminhos nessa noite. Senhor, Se você meu ainda Deus, não teve nós te encontro com louvamos. Cristo, Nós peça te a Ele para entrar no seu agradecemos, coração Pai, nessa noite. porque a palavra Peça foi ao Espírito Santo para fazer pregada, a obra Senhor na sua amado. vida nessa noite. Mas não saia daqui da forma que você entrou. Obedecer, Senhor. A obra do Espírito Santo está sendo feita aqui nessa noite. Deus está derramando cura nessa noite. Sim, Senhor amado. Curando Sim, em Jesus. lugares que só o Sim, Espírito Senhor Santo amado. sabe. E só Ele Deus pode ir. Todo-Poderoso. O pregador não Obrigado, consegue, Jesus. mas a mensagem vai. Obrigado, Senhor. A mensagem consegue. Obrigado, É uma Jesus. espada, Sim, Senhor é o amado. martelo que esmiuça a Sim, penha. Jesus, Deixa Senhor. esmiuçar você. Alabachai, Que essa depois, palavra possa esmiuçar a sua vida. Rebalabahas. Essa vida é Cantarás. tão aquém da cruz, Aleluia, Jesus. tão medíocre. Sim, Senhor amado. Uma vida que não é essa que Deus tem para você. Volta hoje para o Senhor. Desperta o teu Entrega o teu povo, caminho ao Senhor. Senhor. Que eles Pai, abram o muito coração obrigado, ó Deus, por essa noite. devido a esses Obrigada, vales Senhor, nossos por secos, falar com a tua Senhor. igreja, por falar Devido comigo. a esses vales Obrigada, nossos Senhor, secos, pelos Senhor. vales. Em nome de Obrigada, Jesus. Pai, pelas Sim, tribulações. Senhor amado. Obrigado, Deus. Senhor, por tudo que o Senhor Sim, faz para Jesus, nos atrair com um laço de amor para Sim, Ti. Senhor amado. Obrigado por este amor Obrigado, que nos Jesus. constrange, Senhor. Onde o Senhor força o bem nas nossas vidas. Glória a Deus. Até que possamos ser, meu Aleluia, Deus, Jesus. quem o Senhor tem para nós. Sim, Que Senhor. possamos, com os olhos da fé, Sim, ver Jesus, querido. quem o Senhor já tem Sim, pronto Senhor, em para cada nome um de nós. Jesus.
Isso é fé, Pai. Aleluia, É Pai. crer naquilo que não se vê, mas saber o que se espera. E aquilo que se espera e a esperança certa é que seremos transformados. Sim, Senhor amado. Pai, nosso destino não é o Glória a céu, Deus. nosso Aleluia, destino não é um Jesus. lugar, o nosso destino Sim, é uma Senhor pessoa, amado. Sim, é Jesus. Cristo. Nos É leva até verdade, Cristo, Pai. Senhor. Glória a Deus. Nos transforma em imagem e Louvado semelhança seja dele. o teu nome, Que essa Senhor. igreja, Pai, seja um Sim, luzeiro Papai para do essa céu. cidade. Sim, Jesus Continue querido. sendo um luzeiro Sim, nessa Senhor, cidade. meu Deus, ó Pai. Muito obrigado Dai-nos pelas o portas que se Espírito, abriram aqui Senhor, nessa meu noite, ó Deus, de Pai. ousadia, Eu oro Senhor, agradecido ao Senhor para por falar tudo, do em teu nome amor, de Senhor Jesus. Jesus. Igreja, muito Glória a obrigada. Deus Deus. abençoe Aleluia. vocês. Aleluia.